Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Nízia passando aqui mais uma vez para dar sequência à correção das nossas atividades. Nós vamos corrigir nesta aula as atividades envolvendo as propriedades da multiplicação. Elas estão lá na página 10 da nossa apostila. Então, se você ainda não abriu, dá um pause aí, vai lá e abre a apostila para que você acompanhe. Antes de nós falarmos das propriedades, eu quero recordar com vocês uma regrinha super importante que nós estamos utilizando, né? Vocês estão aprendendo a operar com os números positivos e negativos. Então, vamos recordar as regrinhas que nós precisamos utilizar? Na adição e subtração de números positivos e negativos, é preciso que vocês se lembrem que quando os números têm sinais iguais, vejam aqui, nós vamos somar os números e conservar o sinal, certo? E se eles têm sinais diferentes, nós vamos subtrair e ficar com o sinal daquele número que tem maior valor absoluto. E aí eu coloquei até aí a bolinha, né? No primeiro exemplo aí, um número negativo com um positivo. Se o número positivo é o de maior valor absoluto, você vai ficar com o sinal dele, né? Eu coloquei a bolinha maior. E se, no caso, né, no segundo exemplo, se o número de maior valor tiver sinal negativo, é esse sinal que vai prevalecer, ok? E agora aqui nós temos a regrinha, né, que nós vamos utilizar para multiplicar e dividir. Então, a regra que nós utilizamos na multiplicação e na divisão de números inteiros é a mesma para eliminar parênteses. Se os sinais são iguais, vai ficar positivo. Se os sinais são diferentes, vai ficar negativo. E esta regra, pessoal, ela é usada tanto na multiplicação quanto na divisão, certo? Vamos ver os nossos exercícios, então? Nós temos aí a nossa primeira tarefa. Antes de chegar na tarefa, vamos só recordar quais são as propriedades que nós temos, né? Então, nós temos a propriedade fechamento. O que significa isso? Um número inteiro multiplicado por um outro inteiro, o resultado sempre será inteiro. A propriedade comutativa é aquela que está associada à ordem dos fatores, né? Não importa, se eu tenho, por exemplo, menos 5 vezes menos 4, eu posso multiplicar nesta ordem ou menos 4 vezes menos 5, o resultado será exatamente o mesmo. Propriedade associativa. Esta propriedade ela é utilizada quando nós temos 3 ou mais fatores, né? Então, não importa se eu quiser multiplicar os dois primeiros e pegar o resultado e multiplicar com o terceiro, ou pegar os dois últimos e multiplicar o resultado com o primeiro, o meu resultado será o mesmo, não haverá alteração no resultado, certo? Elemento neutro. Quem é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Eu posso multiplicar qualquer número por 1, que o resultado será igual ao número que foi multiplicado. Então, por isso, 1, ele é o elemento neutro da multiplicação, porque não vai alterar o valor do que nós temos. E, por último, propriedade distributiva. É aquela propriedade que nós utilizamos quando nós temos uma multiplicação de um número por uma soma ou por uma subtração de números, tá? Então, vamos ver aqui os nossos exercícios, né? O exercício número 1, ele disse assim para nós. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ele pulou lá para o exercício 2, né? Vamos voltar aqui. Aqui, o exercício 1, né? Vamos só abrir aqui de novo. Eu fui dar um zoom e acabei fechando, né? Aqui, pronto, agora deu certo. O exercício 1 disse assim: nas questões a seguir, verifique as propriedades indicadas e faça o que se pede. Aí a primeira propriedade que ele pede para nós verificarmos, né, é a comutativa. Olha o que ele escreveu para nós. Transforme as multiplicações em adições de parcelas iguais e verifique que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ele tem aí mais 9 vezes menos 8 igual a menos 8 vezes mais 9. Né? Pela propriedade comutativa, o resultado que eu vou ter antes da igualdade deve ser o mesmo que eu vou ter depois da igualdade. Ele não deverá se alterar. Então, vejam só. Ele pediu para nós escrevermos o que está antes da igualdade e depois o que está depois como uma soma de parcelas iguais. Vamos lembrar que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, não é isso?
né? Um número somado por ele mesmo tantas vezes. Então, no primeiro exemplo aí, ó, nós temos mais 9 vezes menos 8. Ou seja, eu tenho o menos 8 somado a ele mesmo 9 vezes. Então, eu vou escrever esta soma e vou verificar que o resultado será menos 72. Depois da igualdade, eu tenho menos 8 vezes 9. Então, eu vou pegar, eu vou tirar o sinal do menos 8 para fora do parênteses, né? E aí vai ficar menos mais 8 vezes mais 9. Então, agora eu vou pegar o mais 9, vou somar por ele mesmo 8 vezes. E vou verificar que o resultado será o mesmo. O sinal de menos que eu retirei, né, para fora dos parênteses, eu vou conservar lá no final. E aí, nós verificamos que o resultado, ele se mantém, né, independente da ordem que eu efetuei o cálculo, ok? Então, vamos ver o item B? Item B pede para nós verificarmos a propriedade associativa. Então, nós temos aí um produto com 4 fatores. O que ele vai mostrar para nós? Que não importa a ordem de quem eu vou multiplicar. Eu posso fazer primeiro, olha o que ele colocou aí, menos 4 vezes menos 3, mais 12. Menos e menos, mais 6 vezes menos 5, menos 30. Né? Agora eu posso multiplicar 12 vezes menos 30, vai dar menos 360. Ou eu também poderia ter efetuado o cálculo em outra ordem. Olha o que ele colocou aí na segunda linha. Ele pegou o menos 4 e multiplicou com o menos 5, que vai dar mais 20. E o menos 3 vezes o mais 6, que vai dar menos 18. E depois multiplicou esses dois resultados. 20 vezes menos 18, menos 360. Ou seja, exatamente o mesmo resultado. Né? Só para nós verificarmos que a propriedade é válida. Aqui ele já vai efetuar o mesmo cálculo, só que em outra ordem. Olha, pegou agora os dois do meio primeiro, né? Multiplicou, conservou o menos 4 e multiplicou menos 3 vezes mais 6, menos 18, deixou o menos 5. Agora ele pegou, olha aí na primeira linha, conservou o menos 4 e fez o 18 com 5. Né? E depois multiplicou os dois resultados, deu menos 360. Depois ele mudou a ordem, pegou o menos 4 com menos 18 primeiro e o resultado com menos 5. Então, em todas as possibilidades que nós temos, o resultado se manteve, foi exatamente o mesmo. Né? Então, a propriedade associativa é válida para a multiplicação de números positivos e negativos, de números inteiros, ok? Bom, agora ele pergunta para nós, ou melhor, ele afirma: o zero é o elemento neutro da adição, né? Por que o elemento neutro da multiplicação não pode também ser zero? Por quê? Porque se eu multiplicar qualquer número por zero, o resultado será zero. E para ser elemento neutro, eu tenho que realizar a multiplicação e o resultado deve se manter, né? Como eu expliquei para vocês agora no início do vídeo. Se eu fizer 5 vezes tanto, né? Tem que dar 5. Então, a única possibilidade que nós temos é com o número 1. 5 vezes 1, 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. O resultado não se altera, ok? Aí, aqui no item dele, ele diz assim: o inteiro menos 1 também pode ser considerado elemento neutro da multiplicação de números inteiros? Ele faz essa pergunta e pede para nós explicarmos. Então, a resposta à pergunta é não. Porque se eu multiplicar alguém por menos 1, o resultado vai mudar. Olha só, pensa no 5 positivo. 5 vezes menos 1, o resultado será menos 5. É diferente de 5. Se eu multiplicar menos 5 vezes 1, menos 5 vezes menos 1, vai ser mais 5 o resultado. Então, o resultado muda, né? Quando eu multiplico um número por menos 1, o resultado é o oposto, é o simétrico do número que foi multiplicado. Então, não é elemento neutro, né? Porque o número não se mantém, ok? O exercício 2, ele pede para nós verificarmos agora a propriedade distributiva, né? Então, vamos ver aqui, olha o que ele escreveu para nós. Verifique por meio de cálculos quais das seguintes igualdades são verdadeiras. Então, vamos verificar a igualdade que está proposta no item A. Eu vou verificar antes e depois da igualdade. Então, eu vou efetuar o que está antes e o que está depois e vou comparar se os resultados são os mesmos.
Então, antes da igualdade, nós temos 3 vezes menos 4 mais 6. Então, eu vou efetuar primeiro o que está entre parênteses. Menos 4 mais 6 dá 2. 3 vezes 2, 6. Né? Agora, eu vou verificar o que está depois da igualdade. Agora, depois da igualdade, eu vou fazer primeiro as multiplicações. 3 vezes menos 4, ou melhor, menos 4. Não, tá certo. 3 vezes menos 4, menos 12. E 3 vezes 6, 18. Menos 12 mais 18, mais 6. Então, eu observo que a igualdade se mantém. Né? O resultado que eu obtive antes da igualdade, na operação realizada, é o mesmo do resultado que nós tivemos depois. Aqui foi utilizada a propriedade distributiva. Veja só, o 3, eu posso resolver primeiro o que está entre parênteses, ou eu posso fazer 3 vezes menos 4, mais 3 vezes mais 6. Né? Que foi o que nós fizemos aí e comprovamos. Item B. Menos 5 vezes 4, menos 20. Menos 5 vezes 7, menos 35. Menos 20 com menos 35, menos 55. Agora, vamos efetuar depois da igualdade. Menos 5 vezes o resultado de 4 mais 7, que é 11. Então, menos 55. Eu observo também que a igualdade, né, se manteve, os resultados são os mesmos. No item C, menos 6 vezes menos 9 mais 8. Menos 6 vezes menos 9 mais 8, o resultado é menos 1, não é isso? Vou subtrair e ficar com o sinal do número de maior valor absoluto. Então, menos 1. Menos 6 vezes menos 1, mais 6. Sinais iguais, né? Vai ficar positivo. Conseguiram verificar aí? A regra na subtração é uma, na multiplicação é outra. Não pode confundir, não. Vamos ver depois da igualdade. Menos 6 vezes menos 9, mais 54. Menos 6 vezes mais 8, menos 48. Né? Os sinais diferentes ficou negativo, os sinais iguais ficou positivo. Agora, 54 menos 48. Nós vamos ter mais 6. Então, vocês podem observar que os resultados são os mesmos. Item D. Menos 9 vezes menos 6 igual, né? Menos 6 vezes menos 9. Aqui nós temos a propriedade comutativa, né? Então, nós temos aí mais 54 antes da igualdade e mais 54 também após a igualdade. Então, a igualdade é verdadeira. No item E, vamos observar. Menos 5 vezes 7 menos 3. 7 menos 3, 4, né? Menos 5 vezes 4, menos 20. Depois da igualdade, menos 5 vezes 7, menos 35. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Menos 35 com mais 25, menos 10. O que nós observamos aí? Os resultados não foram mantidos. O que eu tenho antes da igualdade é diferente do que eu tenho depois. E aí eu quero que vocês observem, né, que o menos 5... ele está multiplicado por 7, mas no segundo termo lá, né, no segundo grupo lá dos dois fatores, ele não ficou multiplicado por menos 3 depois da igualdade, né? Nós temos aí agora o menos 5, então o número é diferente, o resultado foi diferente. Item F, 2 vezes 3 mais 4, 7, então 2 vezes 7, 14. Depois da igualdade, 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 4, 8. Né? 6 mais 8, 14, a igualdade se mantém. Então, nós observamos aí que a propriedade distributiva, né, ela pode ser utilizada nas operações com os números positivos e negativos, certo? Pessoal, eu quero, né, espero que vocês tenham compreendido, né, tudo que foi falado aqui. Se precisar voltar o vídeo, vocês voltam o vídeo, dê um pause para fazer a correção, escuta de novo a fala, tá bom? Eu espero que vocês tenham, né, tirado algumas dúvidas em relação a estas atividades aí. Eu quero só deixar um versículo para vocês, né? Eu sei que não tem sido fácil estudar em casa, né, numa rotina toda diferente da que vocês estavam acostumados, mas nós precisamos aprender a lidar com essa nova rotina. Eu sei que vocês muitas vezes se angustiam, são muitas tarefas, eu tenho que conseguir fazer, e é muito importante que vocês façam, que vocês leiam, que vocês assistam os vídeos, que vocês resolvam os exercícios e que vocês também procurem a professora para tirar a dúvida.
Mas não se esqueçam que é no Senhor que nós devemos depositar toda a nossa ansiedade, tá? Porque é Ele quem tem cuidado de todos nós. É Ele quem tem preparado tudo para nós, tá bom? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a nossa próxima aula.